boa noite. O pessoal tá chegando. Vamos bater um papo aqui, daqui a pouco a gente começa. O objetivo do estudo, desde que a gente começou, é fortalecer nossas bases cristãs. Então nós trabalhamos primeiro em alguns textos que são que são muito criticados pela teologia liberal, pelos ateus, e que são textos realmente que deixam dúvidas, que são a criação, a Arca de Noé, questão do dilúvio e também o pecado original. Do pecado original nós falamos da idolatria, e que foi algo do Espírito Santo que tocou o coração do presbítero Wagner, e no sábado ele começou uma série de pregações sobre, tá bem legal, não percam as próximas. E hoje a gente não vai falar de idolatria porque a minha parte, embora seja um assunto muito extenso, mas de momento o que eu pretendia dar foi dado, tá? E seguindo essa tocada de conhecer mais a Deus, o que nós vamos falar a partir dessa noite, nessa nova série de estudo, são dos atributos de Deus. Mas por que os atributos? Porque um problema contemporâneo é nós não conhecermos o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos. Como a gente falou na idolatria, muitas vezes nós adoramos um Deus que é o que a gente imagina. A gente imagina como Deus poderia ser. A gente pensa uma coisa, a gente não reflete na revelação, e aí você acaba falando algo que vem do seu coração. Mas o coração também a gente viu que é um terreno bastante complicado, que só pela emoção, só por ele, a chance de você se dar mal é muito grande. Então nessa tocada, o intuito da gente, o direcionamento do Espírito Santo é realmente a gente aproveitar essa oportunidade para reforçar essas bases. Por quê? Porque se você não conhecer o Deus que você adora, você não vai adorá-lo como ele determina ser adorá-lo. Você não vai segui-lo como ele determina que nós o sigamos. Nós não seremos imitadores de Cristo, como as Escrituras no Novo Testamento nos falam para ser. Como é que a gente vai imitar Cristo? Como é que a gente vai imitar Deus se nós não o conhecemos? Então, nós iremos aqui, começando por hoje, falar sobre os atributos de Deus. Hoje nós não falaremos deles, hoje será provavelmente um estudo mais curto, que a gente vai falar uma introdução, uma visão geral. Nesse estudo nós vamos ver o que é a palavra atributo, o que ela significa, como que a gente encaixa isso em Deus e os tipos de atributos que são mais usados. Eu vou me esforçar para não cair muito em teologuês, para ficar uma linguagem mais simples. Então, por isso, principalmente na questão de atributos, quanto à nomeação dos atributos, é um pouco extensa não, tem algumas 5 variantes, mas vou me ater na mais conhecida, tá? Que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, a gente já tem um número bom de pessoas, falado isso, vamos começar. Vamos começar como eu já costumo começar, primeiro uma leitura bíblica e depois a oração, entregando esse momento ao Senhor. Hoje eu acabei não colocando o texto porque eu estava aqui finalizando o estudo, ajeitando as coisas, mudei aqui a posição da câmera para ver se fica melhor, de eu não ficar com a cabeça torta em direção a vocês. Se tivesse ideia de última hora, aí eu escrevi. E escrever eu posso escrever depois. O versículo base vai ser o Salmo 42, versículo 2. Tá? Se quem tiver com Bíblia, tem um tempinho aí para abrir. É um versículo curto, é um versículo que vocês conhecem, mas ele exprime um pouco disso que nós vamos falar. E a palavra do Senhor nesse versículo diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa transmissão, por esse meio que nós temos hoje em dia de evangelizar e de, nessa quarentena forçada, a gente conseguir continuar com a comunhão, mesmo que virtual, com os irmãos.
Obrigado por essa ferramenta tremenda, mas que muitas vezes é mal usada, não ela é mal usada no sentido de fazer coisas que não glorifiquem a Ti. Que nós possamos nesse momento glorificar ela a Ti, que nós possamos tirar proveito da graça comum, que também é um atributo Teu, é uma bênção Tua, que isso vem do atributo da inteligência, da sabedoria, e que nós possamos honrar o Teu nome, louvar o Teu nome através do ensino. Entrega, Senhor, entrego esse momento a Ti, que em nome de Jesus as minhas imperfeições não venham atrapalhar esse ensino, que o Espírito Santo guie tudo aqui, Pai. Que foi o Espírito Santo que revelou a palavra, então ninguém melhor do que o Deus Espírito Santo para nos guiar nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar. Como eu já falei, nós vamos falar de atributos para nós entendermos e conhecermos mais o nosso Deus. Mas o que é atributo? A definição de dicionário é que atributo é o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa. Então, ele é uma característica de uma pessoa ou de alguma coisa, como diz aqui. Por exemplo, um atributo. Uma picape, ela é alta. Então, ela tem um atributo de ser alta. Uma casa grande, ela tem o atributo de ser grande. Uma joia, ela tem o atributo da beleza. Então, uma pessoa boa, ela tem o atributo da bondade. Então, o atributo é isso, ela é uma característica da pessoa. O que acontece quando a gente fala de Deus, em relação a Deus, a gente tem que ter cuidado para usar essa palavra. A gente vai ler aqui, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu rabisquei, baseado em alguns livros, e a gente vai ver o porquê que a gente tem que ter cuidado do uso dessa palavra. Como nós vimos, né, atributo ele é próprio, é uma característica que uma pessoa tem. Então, porém, como Deus é um ser simples, Deus e seus atributos são um só, diferente de nós. E essa questão de Deus ser um Deus simples, eu vou explicar para vocês já. Não devemos considerar os atributos como outras tantas partes que entram na composição de Deus, pois, ao contrário dos homens, Deus não é composto de diversas partes. Também não devemos considerá-los, e aqui eu falo dos atributos, como alguma coisa acrescentada ao ser de Deus, embora o nome aponte nessa direção. Pois nenhum acréscimo jamais foi feito ao ser de Deus, que é eternamente perfeito. Os atributos de Deus são o próprio Deus. Então vamos por partes aqui. Eu já até citei isso, o Wagner acho que estava nesse dia na sala, numa lição sobre o que é a palavra simples. Com o passar do tempo, as palavras elas mudam um pouco de significado de acordo com o uso. Então, a palavra simples, a gente, no nosso tempo, denota como uma coisa às vezes sem valor, ou então às vezes simplória, às vezes que não traz muita coisa. Nesse sentido, vocês estão entendendo. Na questão de, quando a gente fala da palavra simples, quando se refere a Deus, a gente vai no original da palavra. Simples, o que é o simples? É uma substância sem mistura. Nós temos a mistura. Nós temos carne, nós temos espírito, nós temos alma. Nós fomos feitos do barro, então nós somos seres compostos. A vantagem de uma matéria simples é que ela é pura. Percebem? Então, onde é que a gente quer chegar? Deus ele é simples nesse sentido, porque Deus ele não foi feito por nada, nem por ninguém. Ao contrário de nós, ao contrário das criaturas, ao contrário de suas obras, que são compostas, porque tem mais de um elemento, são várias coisas, é uma junção de coisas. Deus, na sua eternidade, fora da linha do tempo, ele já existia. Até eu já falei, eu não sei em qual aula, em qual estudo que nós tivemos, usando a definição de Tomás de Aquino, que Deus é a causa não causada de todas as coisas. Outro termo que ele usa também, que ele é o motor inicial, que ele é
Deus, ele é o que move tudo, mas ele não é movido, no sentido de que Deus, ele está acima de tudo. Para a gente tentar simplificar, vou usar aqui de novo o exemplo da caneta. Faz de conta que a caneta é a linha do tempo da existência. Deus não pertence a ela, nós pertencemos a essa linha do tempo. Deus, ele está fora, ele não precisa disso aqui. Aliás, ele não precisava de nada, e uma das coisas que a gente vai ver para frente, que por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua sabedoria, por causa dos seus atributos, ele criou as coisas. Ele não precisava ter criado. Então, Deus, ele não sofre com o tempo, tá? Ao contrário de nós, ao contrário de tudo que ele fez. Por quê? Porque o que ele fez são materiais compostos. Então, por que usar a palavra atributo? Porque a gente não tem uma palavra melhor para adequar a Deus. O vocabulário, as palavras, elas são limitadas e são falhas, elas não são perfeitas. Embora sejam uma bênção, e o desenvolvimento da língua é uma ferramenta, a principal ferramenta para a execução do cérebro, para o pensamento. Então, por isso que é muito importante a gente ler, se instruir, ler várias versões da Bíblia, ver vários livros, porque quanto mais palavras você tiver no seu vocabulário, mais instrumentos o seu cérebro tem para poder montar os seus pensamentos. Então, o que acontece é que Deus, na sua graça infinita, ele se baixou para nós, se revelando-se em palavras. Como o próprio Calvino fala, Deus é como uma babá balbuciando para os bebês somos nós. Então, Deus, ele usa a linguagem, e aí tem uma coisa que a gente chama de acomodação. Essa acomodação é para tentar fazer com que a gente, melhor dizendo, para que nós possamos, na nossa limitada mente, no nosso raciocínio limitado, compreender o senhorio de Deus, compreender quem é Deus. Então, Deus usa de palavras que nós conhecemos para tentar expressá-lo. Por exemplo, e nos Salmos a gente vê muito quando fala dos pés de Deus, a mão de Deus. Deus, ele é espírito. Deus Pai, ele é espírito. Apenas o Deus Filho, que é Jesus Cristo, hoje ele é carne. Na fundação ele era espírito, mas isso é para outra questão. Deus, ele é espírito, a Bíblia nos mostra isso. Ele não tem pé, ele não tem mão, porque ele não precisa disso. Porque as suas obras são pela sua palavra. Ok, então esse Deus tão poderoso que executa obras pela sua palavra, para que nós possamos compreender, ele usa esse tipo de coisa, ele usa a mão, pau, então é uma acomodação. Então quando a gente fala em atributo, é na falta de uma palavra melhor para falar em Deus. Mas ela deve ser entendida dessa forma, não é nada a acrescentar em Deus. Ao contrário de nós, que precisamos do Espírito Santo para nos acrescentar e nos melhorar diariamente. Até aí, tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma interação. Isso. A paz, Jacira. Glória a Deus pela sua criação. Cara, a criação de Deus, ela é algo extraordinário, que muitas vezes, um parêntese aqui, depois eu volto para o assunto, que muitas vezes ela passa desapercebida e ela é um pouco, digamos, maltratada por nós, porque dá para tirar muita coisa da lei da criação. Oi, Jéssica Reis também chegou. A criação, ela é o esplendor, cara, ela é a obra-prima de Deus. Deus, ela é poderoso, infinito e tal, mas como o próprio Paulo fala em Romanos, que a criação de Deus já é prova dele. É um negócio que a gente chama de teologia natural. Ela, embora não salve a teologia natural, a revelação natural, melhor dizendo, embora ela não salve, ela aponta para o Deus que salva. Então isso torna o homem desculpável, porque é muita coisa junta, é muita maravilha, e você vê que foi tudo perfeito. Na aula que nós tivemos sobre o dilúvio, por exemplo, nós vimos que na fundação do mundo, todo o mecanismo para que o dilúvio acontecesse já estava lá, tá?
eu vou acabar me antecipando em algumas coisas aqui. Então vamos voltar. Fechando parêntese. Então, estávamos falando da questão de atributo. Então, falamos de Deus ser um ser simples e a questão de atributo. Então, só para reforçar, os atributos de Deus não são, eles são o próprio Deus. E aí eu fiz uma listinha até baseado lá em Gálatas 5, 22, 23, que são os versículos que falam do fruto do Espírito. Então, Deus, ele não tem, ele é a fonte primária, a fonte inicial, a água que jorra, a fonte que jorra essas coisas que eu vou ler agora. Deus, ele é o amor. Percebam que eu estou usando não estou falando que ele tem ou que ele é ou por causa que gera dele. Então Deus é o amor, Deus é a alegria, Deus é a paz, Deus é a longanimidade, Deus é a benignidade, Deus é a bondade, Deus é a fidelidade, Deus é a mansidão, Deus é o domínio próprio, Deus é a sabedoria, Deus é a luz e Deus é a graça. Isso só para falar de alguns, tá? Existem alguns outros, mas eu vou me limitar por hora por esses aqui. Bom, para ficar fixo esse conceito do ser de Deus, de que Ele é diferente de nós. Nós, naturalmente, somos mortos. Nós nascemos mortos espiritualmente, nascemos separados de Deus. E eu usei de propósito o texto de Gálatas 5, porque depois vocês vão olhar lá na sua Bíblia, quem sabe de qual ótimo, quem não, quem tem uma dúvida, lê na sua Bíblia o início do capítulo 5, vai nos versículos 18, 19, 20 e 21. E nesses versículos, Paulo começa a falar, e antes de começar a falar dos atributos de Deus, ele fala dos atributos da carne, do coração. Então nós vemos que originalmente, por causa do pecado, nós somos aquilo que é falado nos versículos anteriores. E esses atributos aqui nos são dados através do fruto do Espírito Santo. Então Deus, em sua misericórdia, para aqueles que o recebem como o seu Salvador, Deus dá essas coisas, Deus acrescenta esses atributos através do Espírito Santo. Vejamos o contraste que há entre Deus e nós. Vejamos a diferença. E como que a diferença que faz a gente pegar o sentido primário da palavra. Como eu falei, hoje estaremos fazendo uma introdução e vamos aqui falar de alguns atributos, alguns principais atributos. Mas antes de falar nisso, eu quero falar outra coisa que a gente vai trabalhar muito nos próximos dias. Os atributos, eles têm basicamente e mais comumente, como eu falei no início, duas divisões. Existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis, que agora é hora de explicar. O que é tratado como atributo comunicável são os atributos que Deus compartilha com nós, conosco. Ele compartilha com a sua criação. Quando eu falo aqui na criação de compartilhar atributo, é o homem, o ser humano, não as outras coisas. Então, o que Deus compartilha conosco, por exemplo? O amor. Ele compartilha o amor, mesmo que haja a promessa de que no final do tempo ele se esfriaria, como a gente tem visto, ele realmente está se esfriando, mas para consolo nosso é o amor de muitos, não de todos. Então, sigamos em frente. Outro atributo que ele separa, que ele se comunica conosco é a bondade, é a mansidão, é a felicidade, é a inteligência que vem da sabedoria. Então, todas essas coisas, Deus que dá para nós, ele compartilha conosco. Então, esses são os atributos comunicáveis, que são o que ele compartilha conosco. A mansidão, o domínio próprio, a paz dele, a fidelidade eu já falei. A benignidade, que é o prazer, o gosto de querer fazer coisa boa, é a ação de fazer coisa boa, é a vontade, perdão, é a predisposição em fazer coisas boas. E a longanimidade, que é, vamos botar em outro termo mais fácil, é a paciência. Então, essas coisas
São os atributos comunicáveis. E os incomunicáveis, vou falar de alguns aqui. São o seu poder, a gente vai ler alguns versículos falando dele, a sua onipresença, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, com todas as pessoas, e é uma tecla que o Espírito Santo vem nos usando para falar sobre, porque não é combinado, mas se vocês forem ver, aqui no estudo vira e mexe eu caio nisso, nas pregações, seja do Paulo, seja do Wagner, seja do pastor, a gente fala muito nessa questão de Deus ele estar em todos os lugares e dele ser um Deus pessoal. Então ele fala contigo, fala comigo de acordo com a nossa particularidade. Ele atende os nossos desejos de acordo com a sua soberania e de acordo com a sua inteligência máxima, e de acordo com o que é melhor para nós, que é ele que sabe. Então, ele tem a onipresença, ele tem a onisciência, que é saber de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Lembra do negocinho da caneta que eu fiz? Deus está fora dessa linha de tempo. Ele não precisa que nada aconteça. E se algo acontece, é porque Deus decretou. A gente vai tentar simplificar isso mais para frente. Tá. Onisciência divina, a gente já falou. E tem a imutabilidade. A imutabilidade, vou encerrar por aqui, mas da imutabilidade eu não separei nenhum versículo, porque a gente vai ver para frente. Mas a imutabilidade é algo que ele é extraordinário. Todos esses atributos são extraordinários, mas um que me chama a atenção é a imutabilidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, a todo tempo mudamos. Mudamos de pensamento, mudamos de vontade, mudamos N vezes por N coisas. E por que Deus não muda? Porque isso é um fruto da sua perfeição, ok? Nós mudamos porque somos levados a mudar ou por fatores externos, ou por falta de potência, por falta de poder fazer as coisas, ou por pensamentos errados, por causa da nossa imperfeição. Um exemplo, se você se preparou para ir à praia amanhã, mas se tiver caindo um pé d'água, você não vai. Bom, você pode até ir, mas você não vai curtir a praia como você tinha planejado. Então essa é uma coisa, esse é um dos impedimentos que Deus não tem. Você planeja fazer algo, só que você não consegue fazer aquilo com perfeição, do jeito que você pensou. Por quê? Porque a sua mente não foi capaz de ver todos os fatores que poderiam influenciar naquilo. Por mais que você se esforce, por mais que você estude sobre, sempre vai ter alguma coisinha que você não vai conseguir prever, tá? Então, Deus ele é muito diferente de nós por causa disso. Ele não tem, um dos motivos dele não ter variação é esse saber dele, é um saber amplo, é um saber infinito e da sua perfeição. Vamos agora ler alguns versículos sobre o poder de Deus. O poder de Deus, vamos ver algumas referências gerais. O que a Bíblia nos fala sobre o poder de Deus? Em 1 Crônicas 29:12, por exemplo, a Bíblia nos dá o seguinte versículo: riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e forças estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Em Jó 26:12, ele fala, na sua conversa com Deus, ele fala: com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho, dependendo da versão. No Salmo 62:11, falando ainda sobre o poder de Deus de uma forma geral. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. Salmo 93, versículo 4, também ele nos fala o seguinte: mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. E aí aqui a gente vai fazer uma pequena oica, muito rápido. A observação
contextualização, observação, investigação, contextualização e aplicação. Vamos ver o que o judeu tinha por ideia de mar. O judeu tinha por ideia de mar um poder que ele não conseguia controlar, um poder ilimitado, porque o mar é o que tem mais nessa terra, né? É até um pouco de contrassenso o planeta ser planeta Terra se tem mais água, mas isso vamos lá, toca o barco. Então, o judeu ele tinha uma visão muito extraordinária do mar, de seu poder, do que o mar poderia fazer, do que o mar poderia o dar. Então, quando ele compara a Deus, é porque ele não vê uma força maior do que o mar para poder comparar a Deus. Então, eles não tinham algo maior, um poder na natureza maior do que o mar. Por isso, quando a gente lê em Salmos, principalmente no Antigo Testamento, quando fala compara Deus e mar, é por conta disso, é por causa desse poder. Bom, notas gerais, a gente viu da força de Deus. Aqui, esse versículo em Naum 1,3, ele é muito legal porque ele fala tanto do poder de Deus quanto da sua misericórdia, de Deus ser lento para a sua ira. Isso é misericórdia também, isso é paciência. Uma coisa que Deus tem muito é paciência. E aqui diz, o Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Perceberam? E com uma visão geral do poder de Deus, o último versículo separado é Romanos 16, 25. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. E aqui também aponta para a eternidade. Vamos ver aqui. O que mais que separei? Agora, falando no poder de Deus, quanto a ele ser infinito. Quanto ao poder de Deus ser infinito, tem alguns versículos também. Jó 42:2, que é um versículo bem batido, todos já conhecem, que é: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Salmo 115:3 nos traz o seguinte, que o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Em Isaías 43:13 ainda temos o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, nós vemos aqui a Bíblia nos apontando quanto à infinidade do poder de Deus. E aqui, Lucas 1,37 também, para encerrar essa parte da infinidade do poder de Deus, que Jesus fala, pois para Deus nada é impossível. Vamos lá. Outra coisa também, que é quanto ao uso desse poder de Deus. Quando Deus usa esse poder em nosso benefício. Deus usa esse poder em nosso benefício para nos libertar, como nós vemos lá em Daniel 3:17. É aquela passagem da fornalha ardente, em que Sadraque, Mesaque e Abidnego falam que se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas esse versículo é muita fé, né? Esse aqui, pesado. A habilidade divina, esse poder divino também, ele é usado para levantar filho das pedras. E aí ele fala, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Essa passagem está em Lucas 3:8, que é Jesus falando dos judeus lá, conversando com os judeus, deles se vangloriando sobre serem filhos, serem descendência de Abraão. E aí Jesus joga aquilo por terra.
Também esse poder é usado para cumprir as suas promessas. Se Deus não fosse infinitamente poderoso, ele não conseguiria cumprir todas as suas promessas. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Isso está lá em Romanos 4, 21. Outra coisa também que ele usa esse poder infinito, que é para transbordar a graça, para fazer muito mais do que pedimos. Essa passagem está em Efésios 3, 20, que diz que toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Para sujeitar todas as suas coisas à sua vontade, para guardar tesouro da alma, para salvar completamente, para guardar-nos da queda. Eu vou ler esse aqui. Os outros eu passei para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Mas esse aqui é muito importante, até para a reflexão que nós vamos fazer no final. Encontra-se lá em Judas 24, versículo 24. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Esse versículo é um bálsamo. Esse versículo é Deus falando que Ele é o garantidor da nossa salvação. Falando ainda de poder, encerrando essa parte do poder infinito de Deus, que esse poder permite que Deus use instrumentos fracos para alcançar grandes resultados. E aí nós temos aqui o exemplo, o exemplo da vara que ele usou com Moisés. Moisés fez grandes feitos lá no Êxodo com aquela vara. Uma queixada, aí está referindo-se a Sansão. 5 pedras, que aí ele está aqui referindo-se a Davi. Um punhado de farinha, um pouco de azeite, e aqui ele está falando na passagem de 1 Reis 17:12, que diz que mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morremos de fome. Aquela passagem em que há a multiplicação infinita de azeite, quase que infinito de azeite. Uma nuvem do tamanho de da palma da mão de um homem, também está lá em 1 Reis. Ele faz coisas pequenas, com coisas pequenas ele também faz coisas enormes, faz coisas extraordinárias. Fala também da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresceu até transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Falando do reino de Deus, em Mateus 13:32. Também ele usou 5 pães de cevada, milagre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, que todos nós já conhecemos. Certo? Então, aqui a gente conclui essa parte de falar do poder, nessa introdução do poder de Deus. Outro atributo, como eu tinha falado com vocês, que nós falaremos o que a Bíblia nos fala sobre, que nós conversaremos sobre o que a Bíblia nos fala, é a sua onipresença. Sua onipresença, nós temos alguns versículos aqui, como por exemplo Deuteronômio 4:39, que diz que, portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Temos também o conhecidíssimo Salmo 139:8, que fala que se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Tem também Atos 17:27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum deles. Então Deus, ele não está longe, porque ele sabe de tudo. Ele está presente em todo local. O outro atributo que nós vamos ver é a sua onisciência, que é o saber pleno, é o saber de todas as coisas. A onisciência de Deus, o que a Bíblia nos fala, são, por exemplo, em Jó 26, versículo 6, fala: o lugar dos mortos está nu diante de Deus, o lugar de destruição está descoberto. Do pleno conhecimento de Deus.
31:4, ainda no livro de Jó, ele fala o seguinte: afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? No Salmo 147:5, temos o seguinte: nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir seu entendimento. 1 João 3:20, para falar da onisciência, encerrando essa parte da onisciência, diz que: e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Bom, a gente está indo para a parte final por hoje. Vamos fazer algumas aplicações quanto a isso. Eu guardei esse versículo final propositalmente, para concluir com ele. Primeira coisa, conhecendo os atributos de Deus, nós iremos admirá-lo ainda mais. E ainda mais faremos a pergunta: por que Deus não me salvou? E isso, em contraste com o que nós somos, diminui a gente e aumenta a glória de Deus. Então, essa é uma das intenções desse estudo, é que nós reconheçamos a nossa pequenez em relação a Deus e que ainda assim Ele olha com graça para os seus. E ainda assim, na eternidade, Ele teve o plano perfeito para o resgate de almas que estão perdidas em todo o mundo. Outra aplicação é que, ao conhecer Deus, além de admirá-lo mais nós o amamos, porque nós vemos a sua grandeza e nós vemos quão infinito é o amor dele para conosco. Então nosso coração fica envergonhado de estar na presença dele. Então nós iremos, vez por outra, cair, vez por outra levantar, mas isso Deus estará conosco e ainda assim Ele não vai desgostar dos seus, Ele estará contigo, te apoiando, Ele estará comigo, Ele estará apoiando para que nós sigamos, porque nesse mundo aqui a gente vai ter problema mesmo, não tem jeito, nós somos falhos. Outra aplicação é que Deus, Ele é infinitamente sábio, toda sabedoria e bondade vem dele. Então, quando nós vemos o conjunto desses atributos, nós deveríamos, e isso aplica-se a mim também, porque infelizmente por causa da natureza pecaminosa nem sempre isso é uma realidade. Há momentos em que, assim como vocês, têm pensamentos ruins, fraquejo, mas isso é para garantir que nós não estamos na mão de qualquer um. Não somos nós, no final das contas, os responsáveis direto pelo nosso futuro, pela nossa bênção, pela nossa salvação. Nossa salvação, ela vem de Deus. O cair, como é muito citado, é muito lembrado, o cair faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. E o levantar, o que resgatador, é Deus. Outra coisa também, Deus, ele é infinito, como nós lemos, se não me engano, nós lemos há pouco, em paciência. Então, quando você tem um coração contrito, você tem um arrependimento dado pelo Espírito Santo, arrependimento real, por maior que seja a sua falta, você vai ter a consequência? Vai ter a consequência. Mas até a consequência pode ser amenizada. E o principal, a sua alma na eternidade, ela está garantida por esse Deus. Outra coisa, sabendo que Deus ele é pleno, que ele tem o domínio de todas as coisas, que Deus ele não pegou o mundo, fez o mundo, deu corda no mundo e soltou por conta própria, nós sabemos que toda e qualquer situação, ela tem fim. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação bastante incômoda, bastante problemática, mas ela vai ter fim. Pode não ser o fim que a gente queira, não estou aqui querendo enganar ninguém, nem jogando água fria, mas a gente tem que ver além, a gente tem que ver
nossa vitória, a nossa bênção, além dessa vida. Eu creio sim que Deus ainda tem alguma coisa boa nesse tempo, em que as coisas vão voltar mais ou menos ao normal. Aí já é uma ideia minha, não estou falando mais de Bíblia, um parênteses que eu abro. Não acho que as coisas vão voltar como eram, vai ter muita diferença, mas Deus está no comando disso e Ele vai nos usar para proclamar o seu evangelho. Quem sabe até nesse mundo doente que nós vivemos, ainda mais doente mentalmente, emocionalmente, ainda mais depois de mostrar como nós somos frágeis, não se abra mais espaço para o evangelho, para esse Deus que nós estamos estudando e conhecendo, esse Deus que é a rocha sólida. Então vejam que todas essas coisas nos mostram que a gente não serve a qualquer Deus. Nós servimos o Deus, o Eu Sou, o Criador de todas as coisas. E para encerrar esse último versículo, que é de João, aqui João está falando no seguinte, ele reconhece que nós somos falhos. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos e nós não nos perdoamos. Nós somos mais cruéis conosco do que Deus. Cruéis não é a palavra certa, vamos dizer, nós somos mais severos. Sim, severo é a palavra, é o termo mais apropriado. Nós somos mais severos conosco do que o próprio Deus. Então, muitas vezes nós erramos, nossa consciência nos condena, ela nos martela, mas Deus, esse Deus que nós vemos, que nós estamos começando a estudar hoje, Ele é maior que a nossa consciência, muito maior. Nós não conseguíamos compreendê-lo plenamente, nós conseguimos apenas compreender o que está nas Escrituras, que foi o que Ele deu de revelação para nós, que a nossa mente não ia suportar mais coisa nesse tempo. Estou até lembrando aqui o que o Paulo falou da questão de Moisés, da oração abusada de Moisés, e é aquilo ali. O entendimento de Deus seria como a glória de Deus. Nesse mundo nós não somos capazes de ver nem a glória plena de Deus e nem ter o entendimento pleno de Deus. Então, a consciência dele extrapola em muito a sua, a minha, a de todos nós. Mas essa consciência que sabe de todas as coisas é a mesma que nos perdoa. Então, é essa mensagem, são essas as aplicações para essa introdução desse estudo. E no próximo a gente vai falar mais. Aí no próximo estudo nós iremos falar sobre quais atributos de Deus nós iremos falar. Nós não falaremos de forma tão profunda, mas falaremos o necessário para aumentar nossa fé, que o objetivo não é outro senão esse, de nós conhecermos aquele a quem nós servimos, para que nos momentos de nossas crises nós saibamos que temos uma mão forte, um Deus zeloso cuidando de nós. Amém? Então é isso. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Do contrário, nós vamos orar para encerrar. Ô irmão Aldemar, que bom, tudo bom? Vamos lá, Mateus escreveu aqui. Deixa eu abrir aqui o comentário todo. Mateus aqui ele está compartilhando 1 Pedro 1, 23 a 25. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. Porque toda a humanidade é como erva do campo. Toda sua glória é como flor de erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. É isso aí. Isso é o que nos dá esperança. Esse versículo veio da versão Nova Almeida atualizada. Não é a minha preferida, não. Ainda bem que isso vai sair no YouTube, eu vou cortar isso. Mas ela foi bem clara aqui. Ela foi fiel ao que falava.
Agora, foi bem. Obrigado, Pastor Lélio. Humberto Cavalcante aqui falando, misericórdia de Deus é infinita para conosco. Amém. Não fosse isso, filhão, não fosse a misericórdia dele, a paciência dele, a gente estava em sérios problemas. Então, pessoal, acho que é isso. Acho que a mensagem de hoje foi dada pela graça de Deus, que é apenas por Ele mesmo, que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Então vamos orar para encerrar esse momento? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação especial. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho ter nos alcançado, ter chegado nesse país há muitos anos. E Deus, que em nome de Jesus nós possamos nos atentar para que nós temos milhares de irmãos perseguidos, milhares de irmãos sendo mortos diariamente por esse Evangelho que nos salvou, Pai. Que em nome de Jesus a Tua misericórdia vá sobre eles e que o Senhor incomode a igreja brasileira a estar orando por eles, a estar intercedendo por eles, orando em forma do Senhor, da Tua misericórdia alcançar, intercedendo pela instrumentalidade deles e por condições para eles poderem propagar a Tua palavra. Que nós possamos nos incomodar e chorar com a morte deles, Deus. Assim como chorar com a morte de milhares de almas que ainda morrem sem conhecer a Ti. Que possamos, Pai, todo esse conhecimento não guardar em nossas gavetas, não guardar em nosso coração, e sim pôr em prática em nossas vidas, a começar por mim. Que tenhamos amor pelo Evangelho, amor pelo próximo, amor pela pessoa, amor pela humanidade, assim como o Senhor teve. Que tenhamos, Deus, misericórdia como o Senhor tem, que tenhamos o amor equilibrado que nós vamos ver mais para frente, que o Senhor tem, e não esse falso amor, esse Deus que temos nos dias de hoje. Que nós possamos realmente aprender mais de Ti, para realmente sermos imitadores de Ti. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui vendo. Obrigado pela vida de cada pessoa que irá ver esse vídeo algum dia, no tempo que o Senhor já determinou, e que esse vídeo possa ser um elemento, uma sementezinha no coração, seja de um ímpio que irá vê-lo, ou seja de um crente, que isso venha fortalecer a fé e a crença no Deus Trino. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Então é isso. Por hoje, fechamos. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. E que Ele estenda a sua misericórdia para nós, para essa nação. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima semana.